Manaus deixou de enterrar seus mortos em vala coletiva e já começa também a abrir o seu comércio. Também as ocupações dos leitos de UTI nos hospitais já começaram a também diminuir, ficando somente os hospitais de referência. E o que vamos discutir aqui nesse vídeo é quais os caminhos que nós, como população dessa cidade, temos que cumprir com responsabilidade a partir de então. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bem, um amigo meu comentou comigo na rede social que ele tinha uma previsão que a gente poderia logo passar para um afrouxamento das medidas de isolamento social e que poderíamos voltar ao trabalho bem antes que o restante do país. Eu já tinha até falado alguma coisa a respeito disso quando comparava a cidade de Manaus, isolada geograficamente do resto do país pela localização na floresta amazônica, em que o acesso somente é por via aérea e também fluvial, com poucas rodovias de acesso à nossa cidade. Isso nos confere um certo isolamento do país. E esse isolamento também, de alguma forma, no meio de uma pandemia, nos resumiu à nossa população. Na verdade, Manaus acabou fazendo uma coisa inversa, que é exportar a Covid-19 para o interior do Amazonas, aonde a gente sabe que as pessoas que conhecem aqui a região sabem que poucas cidades no interior do Amazonas têm infraestrutura hospitalar de UTI que possa dar conta de um contágio em massa de sua população, por menor que seja a população de uma cidade. Não teria como tratar de forma adequada os casos graves que acabam sendo transferidos para Manaus. E uma outra coisa também é que essa forma de comemorar que Manaus estaria apta a voltar à normalidade é uma grande preocupação. Primeiro porque a gente não tem ainda a vacina. A vacina, uma vacina eficaz, ela poderia nos dar tranquilidade para que retornássemos ao trabalho, à vida normal, porque caberia aos órgãos de saúde pública a vacinação da população e isso evitar a expansão da doença, porque a grande aposta que a Covid-19 se torne uma doença que não vai sair do nosso calendário, assim como o H1N1, que existe campanha de vacinação. A Covid-19 ela veio para ficar e a gente vai ter que sempre continuar a vacinação da população. Em relação a essa questão da vacina, vários países estão pesquisando, inclusive o Brasil faz parte. O Instituto Butantan, com uma empresa de tecnologia chinesa, a Sinovac, de biotecnologia, estão desenvolvendo uma vacina, mas a previsão dessa vacina só é para junho do ano que vem, então até lá nós temos que nos virar com o que temos. Nesse ponto é que eu gostaria de falar que nós trilhamos o pior caminho possível. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está na cura, buscando a cura de um problema, nós temos que nos valer somente daquilo que é possível ter como arma para a contenção da doença. E o isolamento social foi aquilo que a experiência internacional demonstrou como eficaz. E nós não adotamos isso. Nós fizemos um isolamento meia boca desde o início, por isso é que houve a grande quantidade de mortos. E isso é uma coisa que não tem como voltar atrás. Quem morreu ou quem irá morrer ainda são irrecuperáveis. Essas vidas se foram. E a grande preocupação é que mais pessoas podem morrer a partir de uma certa imbecilidade nossa em achar que nós podemos voltar à vida normal, quando nada será normal como antes
depois da Covid-19. Eu digo isso até a vacina. Bem, também eu vou falar sobre essa questão de aguardar, esperar as coisas, conter esse ímpeto de sair, de se aglomerar pela falta de um medicamento eficaz, quando agora nós temos uma notícia que foi dada ontem a respeito de um corticoide, que é o dexametasona. Eu vou explicar o que é um corticoide. Corticoide, quem é alérgico conhece muito o que é isso. Ele acaba por suprimir o nosso sistema imunológico numa alergia para que a gente não tenha efeitos devastadores do nosso organismo no combate à alergia, né? Quem tem doença respiratória sabe que você acaba tendo que tomar corticoide para evitar o agravamento do quadro alérgico. Só que ele é imunossupressor. Qual é a grande notícia que tem da utilização desse medicamento, que parecia ser um medicamento contraindicado para Covid-19, porque justamente ele debilita o sistema imunológico. É aí que entra a busca de uma cura nos casos graves da Covid-19. Nesse caso, o corticoide ele é aplicado somente naqueles casos muito graves que a pessoa está entubada e que a reação que o organismo tem contra os efeitos inflamatórios do vírus, ele acaba por agravar a doença, levando a pessoa a óbito. Então, o que faz esse medicamento? Ele justamente dá um tempo, diz assim, olha, sistema imunológico, não é para agir com toda essa força toda, vamos maneirar um pouco. Então, esse medicamento ele baixa a imunidade para que a inflamação possa diminuir. E o sistema imunológico, não suprimindo totalmente o sistema imunológico, ele é utilizado uma quantidade desse medicamento que não provoca uma imunodepressão profunda, a pessoa continua tendo uma reação do organismo, mas não de forma exagerada. Por isso é que a imprensa, também a comunidade médica, está alertando que isso não pode ser usado de forma profilática. Eu não vou tomar esse medicamento de forma preventiva, porque ele pode, no início, inclusive favorecer que o vírus até venha com mais força, porque eu vou suprimir meu sistema imunológico. São essas nuances, esses detalhes que a ciência vai entendendo um pouco mais da reação do organismo e também da atuação do vírus no organismo, é que quem adotou, os países que adotaram as medidas de isolamento social, os nossos, principalmente gente que teve, como o Brasil, a oportunidade de aguardar toda a experiência que aconteceu na Europa, na Ásia, inclusive nos Estados Unidos da América, saber que essas coisas vão acontecendo, que vão dando informação e isso pode salvar vidas. Nós não tivemos essa precaução. Nós saímos às ruas achando que estava tudo bem e numa situação meio suicida, quem tem que morrer, tem que morrer. Quando muita gente morreu e ainda vai morrer, porque nós não tivemos a paciência, não soubemos esperar esses avanços da comunidade científica para ajudar no combate à Covid-19. Lógico, aqueles países que estão hoje ainda dentro de uma quarentena rígida, de um isolamento social rígido, com esses avanços da ciência, vão conseguir evitar as mortes que nós não conseguimos evitar. Então nós não podemos comemorar isso. O Brasil está saindo, algumas cidades já estão quase equilibrando as suas mortes, Manaus aqui também equilibrou, nós estamos agora com as mesmas mortes de anterior do vírus. Quando eu falo mortes, a questão no cemitério, tá? A quantidade de enterros. Porque aqui no Amazonas, o grande termômetro nosso não foi saber as pessoas infectadas, mas sim as pessoas que estavam morrendo. Porque a subnotificação foi muita, não somente aqui em Manaus, mas também no Brasil como um todo. Por exemplo, Manaus tem uma contagem de infectados de 59 mil pessoas. A gente sabe que esse número pode ser 3, 4, 6 vezes maior, porque até aquela pesquisa que eu sugeri,
que foi feito pela Universidade de Pelotas, amostral, ela poderia também dar uma certa quantidade de pessoas que tiveram contato com o vírus e uma real aproximada, uma realidade aproximada, né, do que as pessoas que hoje estão com anticorpos do vírus. Nós não fizemos isso. Então nós estamos abrindo tudo no escuro, olhando simplesmente a nossa capacidade de enterrar nossos mortos. Até mesmo nossos hospitais continuam com uma grande taxa de ocupação, e também o interior continua crescendo a quantidade de infecção e também de mortes, e vamos receber também do interior pessoas sendo transferidas para a capital, aqui para Manaus, para tratamento dos casos mais severos. Então nós não temos muito o que comemorar, não. Nós temos muito a que lamentar essa forma atabalhoada que nós fizemos em abrir, da forma que nós abrimos, de uma abertura que na realidade nunca esteve realmente fechada, e nós lamentamos essas mortes. Agora nós temos que novamente tomar muito cuidado. Nós temos que ter paciência e aguardar, não somente nesse corticoide, mas as outras informações que nós temos a respeito da doença, que podem vir salvar vidas. Aqueles países, aqui nossos vizinhos, Paraguai, Argentina, que tiveram a paciência de esperar a comunidade internacional, a ciência encontrar mecanismo de combate ao Covid, é lógico que essas informações elas vão evitar nesses países muitas mortes, as mortes que nós não conseguimos evitar aqui no Brasil, aqui em Manaus, enfim. E isso é muito triste para nós, saber que nós agimos de uma forma irresponsável, muitas vezes por falta de uma política de saúde do governo federal, que acabou sempre incentivando as pessoas não se isolarem, não é? Foi isso que aconteceu. Nós vimos isso e essa campanha continua sendo pautada, talvez com menos ênfase, porque alguns estados começaram a abrir e isso sinaliza uma certa volta a uma normalidade que não haverá. Quando eu digo que não haverá, porque essa normalidade ela pode, de uma hora para outra, se reverter em novamente um novo surto, uma nova onda de mortes e infecção e também de ocupação dos leitos de UTI em nossos hospitais. Então, não me alongando, eu finalizo dizendo que temos que continuar não nos aglomerando. Se tivermos que sair, continuar usando máscara nos locais públicos, nos supermercados, eventualmente, se for à rua, em qualquer espaço fechado, também usar isso, a máscara, lavar constantemente as mãos. Se não tiver acesso à água, usar o álcool em gel. Essas são as únicas medidas que, no momento, conseguem evitar a proliferação do vírus e, por conseguinte, evitar uma nova onda de infecção e uma nova preocupação nossa econômica, não é? No momento que a gente está pensando voltar à economia, uma onda que possa prejudicar as empresas, o comércio e a vida das famílias de um modo geral. Tenhamos prudência. A prudência é a melhor das virtudes numa situação como essa que nós estamos vivendo. E finalizo esse vídeo, como todos os outros, pedindo que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, por favor, passe ele adiante nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque eu tento contribuir com informação, e toda informação é válida, boa informação é válida nesse momento. Eu lhe agradeço por isso. Obrigado e até a próxima.